Com você a palavra. Muito bem, iniciamos, portanto, a segunda parte deste dia, após a merecida pausa. E vocês veem como Paulo Freire, ele é inspirador. E eu tenho muita alegria em poder passar isso para vocês. É realmente alguém de grande atualidade e que tem na sua pedagogia uma riqueza imensa que pode inspirar em muito o nosso trabalho na área da educação, seja em qual nível, lugar, ambiente em que estejamos. Essa pedagogia é alimentada pelo sonho, pela profecia. Para Paulo Freire, é claro que não se transforma um mundo sem sonhos, sem utopia, ou seja, sem um projeto. E citando ele num livro sobre conscientização, ele diz: somente os utópicos podem ser proféticos e portadores de esperança, pois anunciam e denunciam, comprometidos permanentemente num processo radical de transformação do mundo, para que os homens possam ser mais. Vejam esse ser mais humanos, pessoas que transcendem, que superam, que vão além, que constroem sua vida, que têm esperança, têm fé nas pessoas, pessoas que buscam a união e a colaboração, uma nova síntese cultural valorizando as raízes da nossa gente, as potencialidades que estão ali, com o vizinho da escola, na mesma rua, no mesmo bairro. É cultura de nossa gente. Eu quero dizer a vocês que eu sempre gostei muito de ouvir os conjuntos de música da minha terra natal, em Indaial, Timbó, Rio dos Cedros, Blumenau, nesse Vale do Itajaí, aqui em Santa Catarina. E quando eu fui estudar no seminário, eu quis fazer parte da banda, porque meus olhos já brilhavam antes. Eu fui lá e toquei, aprendi a tocar a tuba, e tocava com uma maestria, me dedicava em ensaiar, ao ponto que isso me preparou, essa vibração, me mostrou que eu era capaz. Era capaz não só disto, mas de muitos outros passos na vida. Até chegar aos estudos, mestrado, doutorado, pós-doutorado, estar aqui hoje com vocês, falando com o coração cheio de amor, por uma causa que brota inspirada, também inspirada em Paulo Freire. É isso, gente. Façam seus alunos brilhar e sonhar, tendo projetos na vida. O meu projeto agora qual é? Quer dizer, o meu sonho agora é ver, final de maio, sair mais um livro. Em julho, entregar um outro. Em diálogo com uma artista plástica de São Paulo, em julho. O livro que eu quero entregar para uma editora em julho. Ser diálogo, construir um mundo junto com os outros. Não parar. Ah, mas você já está aposentado, e daí? Que bonito poder ter dado esses passos, mas não cruza os braços. A história está aí para ser permanentemente construída. O futuro não nos faz. Nós é que nos refazemos na luta para fazê-lo, para fazer o futuro. Nós que nos recriamos a cada momento para construir o futuro. Não de maneira mecanicista, determinista, dizendo, agora já não tem mais nada a fazer, cruza os braços, afinal de contas, está vendo como o país está ruim, né? Agora são 27 milhões passando fome, cruza os braços, ou me garanto atrás de minhas cercas, ou dos meus muros, muitas vezes garantidos por pessoas armadas, para que ninguém se aproxime. Não, estamos aí para fazer outra história. Né? E não para fragilizar ainda mais os já frágeis da sociedade. Precisamos ser éticos e pedagógicos. E diz Paulo Freire, cheios de boniteza. Ele utilizava essa palavra. Eu acho que no Nordeste se diz de maneira tão bonita e clara, né?
fazer esse mundo mais bonito, menos feio, né? E lutar pelos direitos humanos legítimos dos desvalidos. E ele explica esses direitos humanos legítimos dos desvalidos por essa palavra. Qual é? Quem lê? Qual é o direito humano dos desvalidos, que são legítimos? Alguém pode ler? Sim. Olha a inspiração aí. Participação do povo. Vamos lá. Vamos, Maria do Rosário. O de ser, o de viver dignamente, o de amar, o de estudar, o de ler o mundo e a palavra, o de superar o medo, o de crer, o de repousar, o de sonhar, o de fazer coisas, o de perguntar, o de escolher, o de dizer não na hora apropriada, na perspectiva da permanência, sim, à vida. Isso, não é bonito, Maria do Rosário, esse texto? Depois cada um retome. É lindo demais, professor. Não é? Olha, são coisas que vocês vão retomar muito, que eu selecionei aqui com muito amor e carinho para vocês, para falar para vocês. Então, é isso. Vejam como o Freire é inspirador, né? E ele fala da profecia, profetas que devemos ser. Profetas por quê? Denunciam quando é necessário, mas anunciam um mundo melhor. Tem esperança. Né? Somos utópicos porque temos projetos para a nossa sociedade. Não é aquela utopia que nos tira da realidade, nos torna alheios ao mundo. Não, tenho projeto, né? Sonho, e vou atrás, conquisto aos poucos, passo após passo. Ah, mas é difícil. Dê um passo. Ah, mas eu preciso de 1000. Dê o segundo passo. Opa, já criou gosto. Dá o terceiro, o quinto. Daqui a pouco você não quer parar mais. É conquista. Mas é sonhar juntos, por favor. O mundo às vezes nos faz individualistas, cada um no seu canto, se aproveitando só para si, e esquecendo que nós devemos caminhar juntos. A esperança que liberta. Né? O profeta fala do que pode sobreviver porque conhece a realidade. Né? É uma presença à altura do seu tempo. Não é profetizar como adivinho, é olhar a realidade e dizer, pode acontecer isso. Vamos retomar a caminhada. E vamos fazê-la juntos, como pessoas pacíficas, porém unidas, organizadas, superando a situação atual, desmascarando aqueles que querem ser aproveitadores nesse tempo e nos subjugar sem mais, sugando a nós, ao povo. Aproveitadores. Pois é. A palavra do profeta tem raiz, porque está com o pé no chão, diz Freire. Raízes no que vive, no que vê, no que escuta, no que percebe, no que intelige, no que capta com sua mente. Porque o profeta ele é curioso, quer conhecer a realidade. Temos que ser um pouco profetas. É atento aos sinais do que se passa. Lê o mundo, faz a leitura do mundo. É capaz de fazer a leitura das palavras, antigas e novas. Vai buscar na experiência do passado, vai buscar na experiência do presente. Um leitor assíduo da literatura, né? Bom, e tudo quanto faz parte da nossa vida. Veja o lugar da profecia, o lugar que ela ocupa em Paulo Freire. Ele diz assim, o profeta é contra qualquer tipo de fatalismo. O discurso profético insiste no direito que tem o ser humano de comparecer à história, não apenas como objeto, mas como sujeito.
ser humano é naturalmente um ser da intervenção no mundo. Quer mudar as coisas, quer melhorar a vida. Sonha, tem projetos, chama as pessoas para caminharem juntas. E não quer a desunião do povo, quer união, cooperação, colaboração. Né? Nós é que fazemos a história. Ela, por isso, a história deve deixar suas marcas, as pessoas devem deixar suas marcas na história, marcas de sujeito, e não pegadas de puro objeto, como meras vítimas da história. A possibilidade que temos de reinventar o mundo, e não apenas de repeti-lo ou reproduzi-lo, e reproduzindo, às vezes, as mazelas, a corrupção ou a opressão aí presentes. Isso nos faz seres de decisão e de ruptura, fundados em responsabilidade, tendo responsabilidade, assumindo a responsabilidade, mas livres. Ser responsável é fruto da liberdade, não porque alguém botou o cabresto em nós, e aí eu então vamos ser responsáveis, porque senão eu estou com medo. Não, eu sou responsável porque sou livre, eu amo minha gente, meu povo, me dedico a ele, sou solidário. É por aí que vai a educação, que não é mero adestramento. Esperança que liberta. Olha o palavreado Paulo Freire, oh, coisa mais linda, puxando para o nordestino, que diz, olha só, esperança é sonho, é fruto, está ligado ao sonho, profecia, utopia, ao inédito viável. É a libertação, inédito viável. É aquilo que é difícil de fazer, mas você consegue um passo. É o inédito, é o viável, é o possível agora. Pois eu dou o passo. Não consigo dar 10. Eu dou um hoje. Talvez amanhã não consiga dar mais um, mas mantenha a posição. Para depois de amanhã dar mais 1 ou 2 ou 3 passos. É inédito, viável. Faça o que é possível hoje. Tenha muita atenção para que não haja degradação. Segure firme. Na hora certa, continue a dar passos. Mas sempre no diálogo com amor, humildade, fé. É o que vimos há pouco. Não há coisa mais linda do que isso. Impulsionado pela esperança, o diálogo se tece na confiança. Faz parte do ser, é necessidade ontológica, é do ser humano isso. É algo histórico, é imperativo histórico. Quem lê o texto que segue abaixo, sobre a esperança, o texto bom de Paulo Freire, vamos lá. Ah, não é de Paulo Freire, não, é meu. Que surpresa. Vamos lá, quem lê? A esperança manifesta-se na prática, pois é criação de um amanhã diferente, que se inicia já. Manifesta-se como crítica quando a realidade resiste a mudanças, sendo então o elemento purificador necessário. A esperança contextualiza-se na história, reinventa-se sempre que necessário, é atenta às novas situações, não perde a alegria, pois esta é uma exigência do ensinar, buscando entrever o ser mais em cada homem e mulher, no ainda não do momento presente e suas circunstâncias históricas. A esperança é sempre a antecipação de uma promessa ainda não de todo realizada, mas já feita praxis. Pois é, olha só. Então, esperança. Eu tenho a grande esperança de realizar isso, mas não consigo de todo agora, mas já dou um passo e me sinto no caminho, na praxis, refletindo e agindo por pequenas conquistas, pequenos passos. Às vezes a esperança se faz crítica, porque existe quem resiste à esperança. Eu não posso
baixar a voz diante daqueles que não querem o melhor para o nosso povo. Porque acham que, continuando a opressão, ganham mais sozinhos. Bom, depois nós vamos conversar mais sobre isso. A esperança impulsiona a praxis, porque a esperança nos faz pessoas que refletem e agem. Praxis é sempre reflexão e ação sobre o mundo para transformá-lo. Ação e reflexão sobre o mundo para transformá-lo. É motor de libertação. A esperança, ela liberta agindo e refletindo. Ela alavanca a conscientização. A esperança quer que aconteça a conscientização. Permita aos oprimidos denunciar a ordem que os esmaga. Agindo e refletindo para a transformação desta ordem. Anunciando um mundo novo, que deve ser refeito constantemente. Não pense que o mundo novo, já dei 5 passos, agora basta. Não, é sempre caminhando, sempre retomando. A realidade também muda. A realidade que eu vivo hoje não é aquela de 10 anos atrás, nem do tempo que era criança. Precisa continuar o caminho, sempre. Através da esperança, criamos o futuro, antecipando-o como realização. Antecipar o futuro como realização é dar o pequeno passo agora. Ou criou o gosto de dar o passo, pois continuou dando um segundo. Pois irei para frente. Eu querer ir junto com as pessoas, unidos, organizados, pensando juntos. Sonhando juntos. Conquistando passo a passo. E aquilo que eu conquisto agora já me dá um gosto tão grande. Imagina como será no futuro. Tá bem? Estudiosos de Paulo Freire, Streck, Redin e Zipkowski, eles compilaram o dicionário de Paulo Freire, eles são os organizadores desta obra. Eles dizem, a esperança se torna uma presença viva, experienciada como antecipação de uma promessa que já começou a ser cumprida. A esperança baseada na ação impede tanto a acomodação pragmática à realidade, quanto a fuga para idealismos incapazes de interferir na história. Esperança, não porque tem um idealismo longe, não bota os pés no chão, parece que não pisa na realidade. Não, tem pé no chão, não é fuga. Nem é acomodação ao mundo que está aí para deixar como está. Para a transformação. A esperança é igualmente alimentada pela utopia. Enquanto a utopia vem descrita como necessidade fundamental do ser humano. Não há amanhã sem projeto. Utopia é mais na linha do projeto, do sonho. Não há amanhã sem projeto, sem sonho, sem utopia, sem esperança, sem o trabalho de criação e desenvolvimento de possibilidades que viabilize a sua concretização. Imagine o nosso tempo, globalização, também exclusão. Nós globalizamos tudo, menos a partilha dos bens, né? É tudo globalizado. Mas na hora da partilha, né, daquilo que todos ajudam a produzir, muitos somos excluídos, e no Brasil 27 milhões passando fome. Eram 9 milhões e meio há 7 meses. Agora são 27 milhões. Neste tempo, a convergência entre conscientização e educação nos deve tirar da indiferença e nos lançar a construir a história. Veja o Paulo Freire, a história é possibilidade, não é determinismo. História não é dizer, é isso aí que está aí, não se muda nada. A história é possibilidade de construção, de transformação, de fazer, de superação, de transcender. Somos seres chamados a ser mais, portanto, não acomodados, não ajustados, né? Não meramente manipulados. Último item, a ética e a postura democrática. Quem está falando? Paulo Freire. A ética e a postura democrática. Paulo Freire nos diz que na luta pela libertação, na pedagogia feita como ato de amor, em prol da humanização, existe um elemento imprescindível, a ética.
como que o imperativo da educação, como o imperativo de quem quer fazer história, da vocação do ser mais humano. Nós temos que ser seres éticos por excelência. E isso se realiza na luta pela postura ético-democrática. Existe ética na democracia. Vejam, Paulo Freire fala da necessidade de uma democracia fundamental na nossa vida. Porque é diálogo, é participação, é caminhar juntos, é decidir juntos. Quem não gosta de democracia fala mal da ética, ou deixa ela correr longe, não quer Paulo Freire. Aqui, a citação de Paulo Freire, falamos em ética e em postura substantivamente democrática, porque, não sendo neutra, a prática educativa, a formação humana, implica opções, rupturas, decisões, estar com ou por-se contra aquilo que manipula o nosso povo, explora a nossa gente, a favor de algum sonho ou contra algum outro sonho, a favor de alguém ou contra alguém. É exatamente esse imperativo que exige a eticidade do educador e sua necessária militância democrática, a lhe exigir a vigilância permanente no sentido da coerência entre discurso e prática. A distância entre discurso e prática, aos poucos, teria que desaparecer. Não ser um discurso nas horas das eleições e a prática logo em seguida. Este tipo de política não queremos. Nós queremos a política honesta, a política que cuida do bem comum, preserva a unidade da nação, que não implica em ódio um com os outros, que é justa e busca se pautar na justiça em prol da nossa gente. Bom, tem outros elementos aí. Então, a pessoa ética não é imparcial. Nós sabemos qual é o lado que nós precisamos. É o lado que constrói nossa gente. É o lado que luta contra a pobreza. É o lado que se pauta pela justiça. É um lado de uma posição rigorosamente ética. Estamos do lado dos 27 milhões que passam fome hoje no Brasil. Partimos do ponto de vista dos que passam mais necessidade, dos condenados da terra, dos excluídos, como dizia Paulo Freire em suas obras. E na educação, ou nas tarefas até docentes, existe uma responsabilidade ética. Não aquela ética menor, restrita do mercado, que se curva obediente aos interesses do lucro. Importa o que dá lucro. Então, as pessoas não importam. Aliás, pessoas idosas só dão despesa. Por que não desaparecem logo? Criança pequena é melhor não ter, porque só dá despesa, né? Temos cada vez menos filhos. Por quê? Paulo Freire fala da ética universal do ser humano. Mas não significa uma ética puritana, cobradora, moralista, condenatória das pessoas. Calma. Né? É uma ética que resgata as pessoas, estende a mão. Quer que elas voltem a superar suas dificuldades. Quer que elas vivam aquilo que transcende a vida e vai em frente para o mais. Né? Inseparável das nossas relações. É uma ética que nos faz testemunhas da vida, em prol da vida, capaz de viver e aprender com os outros que são diferentes de mim, respeitadora das diferenças. Ser ético é ser capaz de dialogar com o diferente, de aprender com ele, de nos colocarmos a serviço deles, dos outros. Paulo Freire está convencido de que há uma natureza própria, que é ética da prática educativa, sem cair na malvadez da ética do mercado. Só vale se dá lucro, só vale se eu consigo ganhar dinheiro. Tem coisas que não são tão preciosas e não custam, devem ser vividas.
Amor você compra no supermercado, esperança você compra no supermercado. Não, é uma conquista de vida. O respeito uns com os outros, né? Não é mercadoria. Justiça não é mercadoria. Se vive, se busca uma nação mais justa. A ética é uma marca da natureza humana, indispensável à convivência humana, indispensável para quem quer ser sujeito da história. Ter clareza ética faz parte da educação. Se constrói na luta política consciente, crítica e organizada contra os ofensores. Ofensores, palavra também de Paulo Freire. Ele poderia dizer opressores. Inserção que implica decisão, escolha, intervenção na realidade. Não há como ser neutro, tem que estar no lado do que é justo. Não posso estar no lado de milícias. Tem que estar do lado da paz, que constrói a união e quer a cooperação das pessoas colaborando uma com as outras. Ninguém pode estar no mundo e com o mundo e com os outros de forma neutra. Tem que estar no lado do que constrói a nossa nação. Não posso estar no mundo de luvas nas mãos, apenas constatando a coisa, mas eu não quero sujar as minhas mãos com nada. Nós temos que estar do lado de uma nação que tem raízes tão ricas, tão diversificadas. Essa diversidade de um Brasil é a riqueza de nossa gente. E eu tenho que aprender muito com estes, que diferentes de mim, me convocam a descer do meu pedestal, ir ao encontro, ouvir, aprender, servir e amar. Vamos às considerações finais? Nossa, que bom poder ter dito isso que eu disse de coração e de alma para vocês. Né? Considerações finais a partir de Paulo Freire. Paulo Freire foi ao encontro do povo. Se integra ao seu contexto, sua gente. Eu falava, você que é professor, professora lá no novo bairro, vai ao encontro daquela gente, conheça a realidade, chame quem, como educador, é capaz de colaborar com a escola. Ah, sim, claro. É o sapateiro? Pois chame o sapateiro. O que toca a gaita? Pois chame. Né? Ele fez da integração com o seu contexto grande laboratório do seu pensamento. É, isso mesmo. Numa inserção crítica, uma educação crítica e criticizadora. Aquilo que não vai bem, a gente capta. Não vou tapar o sol com a peneira. De que estamos em nosso país no impasse, no momento presente. Politicamente também. Que reflete no campo da saúde. Isso possibilita o homem e a mulher, por meio desta educação, a discussão corajosa de sua problemática. Veja, educação que eu colocasse em diálogo constante com o outro. Educação que teria de ser, acima de tudo, uma tentativa constante de mudança de atitude e contribuir para a transformação da realidade. Eita, Paulo Freire, coisa. Trata-se de uma educação alicerçada na prática da liberdade, na capacidade criadora, na luta pela humanização. Não há coisa melhor do que isso. Uma educação dialógica, problematizadora, libertadora, que faz emergir as consciências. Fruto de uma inserção crítica na realidade, transformadora da realidade, através da praxis. Veja, a praxis é ação e reflexão para a transformação da realidade. Né? A pedagogia do oprimido é, no fundo, uma pedagogia dos homens e das mulheres empenhando-se na luta por sua libertação. Pedagogia do oprimido, que é título do livro mais famoso de Paulo Freire. Aí a importância da conscientização, que é a capacidade de agir conscientemente sobre a realidade, objetivada, pensada, refletida, né? Ato que funda a praxis humana, a unidade
indissolúvel, que não pode ser separado entre a ação e a reflexão sobre o mundo, para a sua transformação. Ficou claro, então, que a conscientização é um processo contínuo, né? Deve ser constantemente retomado, sempre buscando a transformação do mundo e de si mesmo também, de maneira criativa, no coração da história, na realidade concreta, não fugindo disso. É parte de tomar posse da realidade, decodificando-a, sabendo-a ler, decifrando-a, num nível crítico de conhecimento, iluminando a ação, constituindo-se numa praxe. Conscientização que é parte de um processo, sem data para terminar. Ah, eu agora sou professora, não preciso mais de conscientização. Quem disse isso? Que o processo acabou. Ah, eu estou nesse patamar da vida, não preciso mais. É como se você dissesse que você não precisa mais crescer na vida. Estaciona. Regride. Não, né? A conscientização, então, é um processo que não tem data para terminar. A cada novo passo, como eu falava dos passos um pouco, né? A cada novo passo, a cada novo perfil da realidade, ela se refaz como consciência histórica, como inserção crítica na história. É porque somos sujeitos que nos fazemos e nos refazemos constantemente, à medida que fazemos e refazemos o mundo em volta de nós. Né? Desenvolve a criticidade, aguça a curiosidade, né? E isso alimenta a criatividade em vista da ação transformadora. Olha palavras importantes aí, para quem trabalha na área da educação: criticidade, curiosidade, criatividade, ação transformadora. Em meio às situações limite. Porém, quando há uma situação que limita a ação da gente, saiba que existe o inédito viável. No meio daquela situação limite, existe um jeito de dar um passo. É o inédito viável. Não é possível dar 10 passos, pois dê um. Hoje, amanhã dê 2, ou quem sabe no terceiro dia você estaciona para estudar melhor a realidade e ver quando é possível, viável, dar outro passo. Sempre preservando para que não aconteça a degradação. As degradações. Educar em Paulo Freire. Ele quer tomar uma posição crítica e ética a partir dos condenados da terra, a partir dos esfomeados brasileiros, nesta hora difícil, terrível. Tem gente dizendo, se você não tem uma cesta básica para dar, traz um pouquinho de farofa, traz um pouco de aipim, ou macaxeira, né, ou mandioca, nomes diferentes e regiões diferentes. Paulo Freire não é só um brasileiro, é latino-americano, é homem do mundo. Ele travou um diálogo com educadores, sociólogos, filósofos e intelectuais de vários países. O seu pensamento é transdisciplinar. Pessoas de todas as áreas do saber refletindo Paulo Freire. É uma coisa fantástica. Isso marca a universalidade de Paulo Freire. E gostaria que alguém lesse essa última frase, escrita por Gadotti, que é o diretor-presidente do Instituto Paulo Freire de São Paulo. Quem lê? Sim. Vai lá. A universalidade de Paulo Freire. Quem vai? Me ajuda aí, que eu vou beber água. Jefferson, leia aí. Eu vou ler, pode deixar. Ah, Fábio, manda ver. A universalidade da obra de Paulo Freire decorre dessa aliança, teoria e prática. Daí sim um pensamento vigoroso. Paulo Freire não pensa pensamentos, pensa a realidade e a ação sobre ela. Trabalha teoricamente a partir dela, e metodologicamente um pensamento sempre atual,
Sempre atual, Fábio, é isso mesmo. Pois bem, termina o curso. Fábio, você foi o que coroou a turma de hoje, parabéns. As referências bibliográficas, olhem a pena, depois vocês retomem, né, vocês terão acesso à gravação do vídeo, né, mas estão, a primeiro lá é um livro meu do pós-doc, tem um estudioso grande, Paulo Freire, nos anos 80, que é Barreiro, Dussel, que é um filósofo da libertação argentino, mas trabalha no México, aí vem as obras de Paulo Freire. Que bonito poder desfilar as obras de Paulo Freire. Educação como prática da liberdade, pedagogia do oprimido, pedagogia da indignação, política e educação, pedagogia da autonomia, a importância do ato de ler, é tudo Paulo Freire. Ação cultural para a liberdade e outros escritos, pedagogia da indignação, acho que é a segunda vez que volta, devo ter duas versões. Conscientização, né, teoria e prática da libertação, educação e mudança, e o livro do Gadotti, sobre a Paulo Freire, uma bibliografia, porque não é só uma questão do que Paulo Freire escreveu, é também a vida de Paulo Freire, bios, vida, é muito interessante esse título, né, de assim. E outros estudiosos de Paulo Freire, MEB, Movimento de Educação de Base, que foi aquele movimento que utilizou, junto com o movimento de Natal, pela primeira vez, a palavra conscientização, Moser, que foi um professor meu, e os organizadores do dicionário de Paulo Freire. Pois agradeço muito, muito de coração a atenção de vocês. Passamos, então, agora a outra parte, que são conversarmos sobre Paulo Freire, ou, eventualmente, algumas indagações. Ok? Passo a palavra. Obrigado. Muito obrigado, professor Nilo. Eu diria que nesses 2 dias de minicurso, né, eu me senti, eu acredito que todos nós sentimos num jardim de bonitezas, eu diria, né, jardim esse que cada participante, cada educador, cada educadora, né, seria uma rosa, né, citando o Pequeno Príncipe, né, e essa rosa, essa flor, né, foi regada nesses 2 dias de minicurso, né, por isso, muito obrigado, né, pela sua solicitude, né, e por regar o nosso jardim. E ainda eu diria mais, né, que nesse minicurso, como você bem pontuou, né, foi desvelado, foi desencoberto, né, tirou-se o véu da desesperança, da escuridão, né, e trouxe à tona a luz, né, reacendeu novamente as nossas esperanças. Né, e cabe a nós agora, né, educadores e educadoras compromissados, né, com a educação, florir, né, florescer por onde a gente passar. Mas eu acredito que muitos educadores e educadoras que estão presentes aqui já estão florindo, né, na educação. Né? Uma prova disso é o pessoal do Curumim, que está aí também, muito presente. E seria interessante, né, como o senhor mesmo pontuou, né, ouvir um pouco dos depoimentos, ver se tem algum diálogo para ser feito com o conteúdo que foi exposto, né, com a prática já exercida pelos educadores e educadoras presentes nessa live. Então, quem sinta-se à vontade, pessoal, para poder fazer o uso da palavra. Tem uma pergunta aqui, professor Nilo, da Andressa. Se a Andressa quiser fazer a pergunta, por gentileza, acho que seria interessante. Boa tarde, professor. Eu queria saber como iniciar uma alfabetização consciente em um ambiente educacional que é opressor e também como manter a esperança nesses momentos tão sombrios. Verdade. Olha, uma educação que é opressora, né? Muitas vezes nós nos encontramos, típico de uma sociedade fechada, em que as pessoas devem ser apenas receber depósito de coisas prontas, prescrições, simplesmente decorar ou responder aos comandos previamente estabelecidos. Veja só a linguagem que eu estou tendo, né? Na verdade, é começar a dialogar, começar a valorizar o que vem do povo, sua cultura, sua gente, as potencialidades locais, né?
e realmente fazer do chão da vida das pessoas as lições que devem ser aprendidas também dentro de sala de aula. Ser mais humano, ser mais gente, ter mais coração, ter mais amor, ter mais fé e confiança na nossa gente. Digo isso como algo que bate o coração tão forte, dizer, se não de nada adianta os mestrados e doutorados a ser verbosos na palavra, se não conseguirmos amar nossa gente, fazê-la andar a partir das potencialidades que nos são próprias. Vamos quebrar os grilhões de um jugo que pesa sobre a nossa nação, que quer ajustá-la a interesses até estrangeiros, porque o Brasil tem uma potencialidade enorme de riquezas, e fazer com que ele possa crescer a partir do que está aqui em nosso país. Ter governos sérios, menos vendidos ao exterior, e, sobretudo, que amem nossa gente, que façam política séria, e política no sentido nobre é organizar o espaço que nos é comum em vista do bem de todos, com olhar preferencial aos que mais padecem hoje, para que possam viver com dignidade nesse chão chamado Brasil. Alessandra, por gentileza, pode ligar o microfone. Boa tarde a todos, boa tarde, professor Nilo. O senhor falando do dia do oprimido, falando do amor, né? A gente, aqui somos professores do Curumim, nós temos uma horta comunitária no nosso projeto, que eu, vendo, do meu ponto de vista, a gente se aproximou mais das famílias e as famílias mais da gente. Olha. A horta, no projeto, aproximou, assim, mais as famílias, a gente tem mais acesso às famílias, a gente tem, como é que eu vou falar? A gente envolve mais. Eu creio que esse tipo de projeto é isso que o Paulo Freire está falando, a gente tem que ter mais amor. Acho que através dessa horta, com uma simples sacolinha de verdura, uma coisa que vai buscar na escola, a gente se torna mais amigo, se torna mais maleável, o amor do professor para com o aluno, da família para com os alunos, isso se torna maior. Eu acho que o nosso projeto está caminhando, sim, para essas falas do Paulo Freire. Muito bom, Alessandra, ouvi-la, mas é isso mesmo. É amor, e depois criar confiança das famílias com a escola, e essas famílias protegem a escola, né? E enviam os seus filhos com muita atenção, e assim estimulam, fazem ser parte da educação, né? Sendo eles estimuladores daquilo que a escola também, por sua vez, realiza. Família e escola somando forças. Parabéns, gostei de ouvir. Fica com você a palavra. Eu? Cida, Você fala. levantou a mão? Ok. Professor Nilo, como o Jefferson falou, né, nós só temos que agradecer essa apresentação cheia de boniteza, porque realmente é envolvente, né, tudo aquilo que o Paulo Freire propôs. E nós estamos aí comemorando 100 anos de Paulo Freire, Sim. mais de 50 anos da pedagogia do oprimido, com certeza um tempo de expandir, de aprofundar esses conhecimentos, mas também um tempo de balanço, né? O que foi feito nesse tempo? E com a minha visão de mundo, a pedagogia de Paulo Freire, ela não se concretizou, salvo alguns casos isolados, logicamente, né? Nós vimos que não se deu uma verdadeira praxis, porque houve muita reflexão, um dos mais citados no mundo, não é? Porém, parece que a ação não caminhou na mesma proporção. Então, minha pergunta é o seguinte, para o senhor, o que impediu essa concretização da pedagogia, da proposta de Paulo Freire no Brasil? Vamos falar aqui da nossa realidade,
no primeiro momento. No segundo momento, uma vez que a história não está pronta, está inacabada, como ele mesmo disse, né? O que nós podemos fazer hoje para resgatar a praxis como um todo, ação e reflexão, e também construirmos um outro Brasil? E no terceiro momento, eu gostaria que o senhor fizesse um comentário sobre a falta que faz a consciência crítica em tempos de Covid-19. Muito vencida. Olha, as suas questões são, assim, mordentes, eu gosto disso. Primeiro, acho que Paulo Freire não se realizou por causa do golpe de Estado de 64. As forças conservadoras do país unidas às forças estrangeiras que não queriam ver um país autônomo, realmente sabotaram, e Paulo Freire foi um dos que teve que fugir do país. Ele se refugiou na embaixada da Bolívia primeiro e depois foi para o Chile. E o Chile, vendo Paulo Freire chegar, deixa eu contar isso para vocês, o Chile quis ele ajudando até na reforma agrária do país, pois aproveitou Paulo Freire, como quem diz, que presente que o Brasil está nos dando. A partir daí, Paulo Freire vai para os Estados Unidos, nas grandes universidades, e em seguida para a Europa, em Genebra, o Conselho Mundial das Riquezas, das Igrejas, de Genebra, acolhe Paulo Freire. E diz, ajude-nos a nível mundial, então, se o Brasil não quer. Depois, em Paris, ele vai, né, também. E ele chega a ajudar governos da África a implantar a alfabetização nessa linha da sua pedagogia. Ele foi mais ouvido no estrangeiro do que no Brasil, e o Brasil travou durante décadas. Paulo Freire, na verdade, quando nós começamos, e Paulo Freire poder retornar ao Brasil, quando nós estávamos começando uma redescoberta de Paulo Freire. Por isso que ele não vingou ainda no Brasil. Estamos agora redescobrindo Paulo Freire. E você tem um governo atual no Brasil que não quer Paulo Freire. Nós estamos vivendo um novo fechamento face à pedagogia de Paulo Freire. E eu creio que a história é inacabada. E você usou a palavra certa. Cabe-nos fazer essa história. Cabe-nos assumir o legado de Paulo Freire e dizer, nós somos os continuadores disto. Se é necessário alguma revisão, retomada, pois as fazemos porque somos pessoas criadoras, não estamos aí para ser um repeteco por aí simples, mas as grandes intuições, por exemplo, que eu tentei trazer para esse curso de Paulo Freire, são elementos que podem nos ajudar a avançar. Realmente fazê-lo com todo amor, com toda a esperança, com toda a dedicação. Outra questão é que você perguntou, a pandemia. Em meio à pandemia, nós estamos assistindo a um dos maiores desastres da história do Brasil. Nunca em tão pouco tempo morreu tanta gente. É por acaso? É fatalismo? É Deus quem quer assim? Não. Houve, digamos assim, erros estratégicos cometidos em nosso país. Veja só que nós chegamos ao 4º ministro da Saúde e ainda estamos patinando, né, nas coisas básicas. Há uma estratégia que não está funcionando, o governo está patinando. É hora de retomar o nosso lugar de sujeito da história e dizer, ainda temos que lutar. É necessário mudanças, sim. Nós vamos participar conscientes de nossa história, né? Por amor à nossa gente, com esperança no coração, sonhando, no sentido de uma utopia, mas de um sonho concreto, e não devaneio sem os pés no chão. É hora de seguir em frente, superar o momento presente, pois não somos pessoas adestradas com coleira no pescoço, mesmo que muitos queiram nos adestrar, muitos queiram teleguiar a nossa consciência, muitos queiram que sejamos fanatizados e subservientes para, na hora certa,
começar uma guerra civil. Eu quero paz, eu quero amor, eu quero diálogo. Que as nossas diferenças sejam fonte de escuta, de aprendizado, e não de ódio, desamor e vingança. Muito obrigada. Obrigado, Cida, por sua pergunta. Mais alguém, pessoal? Dulcineia, está por aí? Professor, eu quero realmente agradecer as palavras, muito lindo, né? E além disso, muito desafiante para nós, né? Fazermos isso, né, no nosso dia a dia, colocar isso na praxis, né, pedagógica, enfim. O que me chama a atenção é a palavra conscientização que o senhor trouxe, né, que nasceu de um movimento da igreja, né, um movimento de igreja, e Paulo Freire estruturou o seu pensamento na perspectiva cristã. E a gente pode perceber pela linguagem que ele utiliza, né, em toda a sua obra, né, amor, fé no ser humano, comunhão, né, e ao mesmo tempo ele fala desse ser humano que é um ser transcendente, né, que tem uma ligação com o seu Criador. Exatamente. E nós vemos isso atualmente, o nome, né, do nosso Criador o tempo todo. E aí nós vemos essa contradição, né? Distanciar do mundo é a gente julgá-lo, é refletir, é dialogar, né? Ou seja, a imanência e a transcendência, elas são simultâneas, né? É um processo que tem que caminhar junto, e a gente não vê isso, né? Esse processo de conscientização crítica tem que acontecer de forma rápida, né? E Paulo Freire, ele valorizava as pessoas e se importavam com elas e abria a possibilidade para que o povo escolhesse o seu próprio caminho. Então, é um desafio enorme fazer isso que Paulo Freire nos provoca. Então, eu quero agradecer novamente, mas dizendo, nós temos que conseguir no dia a dia, como disse o senhor, de pouquinho em pouquinho, chegaremos lá. Obrigada, viu, professor? Eu acho que ouvir a Du é como dizer, assim, se apropriar de Paulo Freire. Isso mesmo, não vou acrescentar mais nada. Você foi, assim, a coisa, né, bela que eu vi hoje. Eu estou lacrimejando aqui. Muito bem, Dulcineia. O Fábio, com você a palavra. Professor, o senhor falou que o Brasil está descobrindo Paulo Freire, e a pergunta que eu vou fazer é sobre isso. E muitos professores, apesar, principalmente do curso de pedagogia, né, graduandos, têm até contatos com certas citações de Paulo Freire, né, muitas vezes é tão estudada, com pesquisa mesmo, né, ainda que seja disciplina ali. E isso vai impactar muito lá na prática docente, que é quando for atuar como professor, né. Digo isso porque eu conheci Paulo Freire na graduação, principalmente quando hoje estou cursando pedagogia, mas durante a graduação de filosofia conheci Paulo Freire, mas tive uma visão preconceituosa, né? Dado o caráter do curso mesmo de filosofia, né? Os colegas falavam, Paulo Freire, né, tal. E aí eu não cheguei a estudar, mais que eu estava estudando era a obra Comunicação e Expressão, né? Que é a disciplina eletiva. Mas aí o que eu quero chegar é que eu sou professor de filosofia, e eu peguei a turma do EJA no ano passado, da EJA. E eu senti, né, totalmente outra realidade da educação propriamente
matutina, de manhã, de tarde, né? Você vê de fato a história ali desvelar perto, né? Que tiveram a educação excluída, né? A dificuldade para escrever, você tem que trabalhar muito mais com a oralidade, né? De forma a aprofundar ali na sua cultura, né? Para que você possa trazer essa construção, né? Seja matemática, filosofia, história, que for trabalhar. Mas eu queria falar, que o senhor falasse da importância do professor hoje na contemporaneidade ter o conhecimento, né? Dos conceitos, das obras, né? Para que possa lançar mão como recurso metodológico didático no ensino, né? Na educação de jovens e adultos, essa importância que Freire faz, né? Para fundamentar a prática docente na rede. Fábio, você fala algumas coisas tão fundamentais. Imagine, Fábio, imagine vocês todos que eu tenho tido gente chegando ao doutorado sem ter lido nada de Paulo Freire. Isso na área da educação. Então, existe uma falha grave em nossas instituições que conseguem passar ao lado, sem menção praticamente a Paulo Freire. Eu acho que precisamos reaprender a redescobrir Paulo Freire, fazer com que ele seja um inspirador de nossas ações, e realmente você coloca muito bem como ele pode nos auxiliar muito, né? E como a Du falou há pouco, nossa, realmente fazer de Paulo Freire nos motivar a nós também sermos sujeitos da pedagogia, escrever também coisas novas da pedagogia. E quando fui fazer o pós-doutorado, pensei, não vou ficar só com Paulo Freire, não, vou pegar Walter Benjamin, crítico, aqueles ferozes bons, lá da experiência europeia, que sofreu com o nazismo, né? E nos deixou um legado muito importante de uma história que não deve ser mais contada a partir dos vencedores, mas dos próprios vencidos. Muito bem. Mais alguém, pessoal, gostaria de fazer o uso da palavra? Bom, então, Nilo, gostaria de agradecer novamente, né, sua solicitude para conosco, né, do Grupo Mosaico, né, novamente topando estar conosco, né, participando, né, a primeira vez foi no nosso prefácio do livro, né, e agora no nosso mini curso, né, e também, né, participando do capítulo de livro, que em breve a gente vai lançar na obra Mosaico Freiriano, né, que a gente está planejando. Eu gostaria que você fizesse algumas considerações finais para poder encerrar, né, o nosso minicurso, e depois eu peço que o pessoal do Mosaico, também os demais interessados, continuem na live para que eu possa falar algumas questões acerca do nosso calendário e para dar seguimento também à nossa jornada freiriana do Mosaico. Então, Nilo, muito obrigado. Suas considerações finais. Olha, após 31 anos que eu estou como docente, estar aqui com você foi uma das mais belas experiências. Eu senti comunhão, senti vibração, senti amor. E quando eu via vocês fazerem as perguntas, como aquela que a Du fez, eu lacrimejei. Porque eu sou feito de coração que ama o povo. Um catarinense que olha para o país e quer ver esse país dar certo. E, sem dúvida, vai dar certo porque não estou sozinho. Veja só, o que vocês me perguntaram, falaram, anotaram, vibraram. Eu sei que é desafiador, muito. Mas se eu olho com esperança num projeto, vejo lá na frente, mas sei que o importante é dar um passo agora. E nele, perseverar. Às vezes, parado porque tem que fazer um trabalho de prevenção para não haver degradação. Mas sentindo que vale a pena prosseguir. Porque é assim, segundo a inspiração de Paulo Freire. Como a Du falou, nossa, isso tem muito do cristão também, e quem é cristão, como pode, né? Agora, por outro lado, como alguns usam o nome
de cristão e de Deus em vão. Para amarrar as consciências, para profaná-las. E isto vai aparecendo aos poucos. Não podemos colocar a religião a serviço da servidão, da opressão, como alguns fazem. Uma lavação, como que lavar a cabeça das pessoas, sem dar o direito de ser pessoas de escolha, de decisão, sujeitos da história, apenas meros objetos. Muitas vezes, porque elas, assim manipuladas, dão dinheiro. Uma nova forma de mercado em que a religião se meteu no dia de hoje. O importante é ajustar as pessoas e não dar a liberdade de escolhas, de crescer, de transcender, de superar, de ir além, de crescer. Muito obrigado a cada uma de vocês, obrigado ao professor Vanderlei, Jefferson transmite ao professor Vanderlei meu agradecimento, né, a todos que mediaram que isso possa acontecer assim tão bem, a você, Jefferson, também. Obrigado a todos. Até breve. Tchau, tchau.